Meus amores, hoje no Sextou, a gente vai celebrar os 50 anos de carreira de um artista que ganhou projeção com o grupo O Terço e se consagrou, gente, no 14 Bis. Mas depois ele partiu para uma carreira solo maravilhosa. E hoje é dia de misturar o rock, a poesia e o clima das montanhas de Minas. Seja muito bem-vindo, meu querido Flávio Venturini. Clareia manhã, o sol vai esconder a clara estrela ardente, pérola do céu, refletindo teus olhos, a luz do dia contemplar teu corpo sedento, louco de prazer e desejos ardentes. Clareia. Gente, mas já começou assim, clareando, nascente. Flávio, essa música fez parte da minha vida, cara. Se eu te contar, me adiantou em vários momentos, assim, a minha Essa vida. música mais importante da minha carreira. Não, ela, mas a minha, sabe, no momento de namoro, assim, que você bota esse som, adianta muito. Nascente é uma música que adianta o lado da gente. Gente, Sei. olha, você pode dirigir a bancada, a gente vai apresentar aqui o resto. Olá. Olha, gente, que maravilha ter Flávio Venturini aqui com essa música linda, que é um clássico, meus amores. Bom, Flávio Venturini sonhava com os Beatles e em ter uma banda. E o primeiro instrumento, gente, que ele foi ter, sonhando com os Beatles, foi um acordeon. Aí depois ele passou pro piano e aí não parou mais. Cantor, compositor, pianista, esse mineirinho de Belo Horizonte conheceu a galera do Clube da Esquina e a partir daí a vida mudou. E para me ajudar a desvendar histórias do Flávio, eu tenho um timaço de jornalistas na bancada. Tem ele, que é pesquisador musical, que costuma unir informação e um olhar apaixonadaço por quem faz música no Brasil. Eu tô falando do jornalista incrível e querido Guilherme Guedes. Obrigada, Guilherme. Muito obrigada. Que é apresentador do Multishow. Olha, Guilherme, que honra ter vindo aqui, ó. Uma alegria enorme receber você, tá? Obrigada, Multishow. Também tá com a gente... Amo ela, uma das vozes mais potentes do nosso jornalismo cultural. A talentosérrezésima mesmo, Maria Fortuna. Querida, bem-vinda, bem-vinda. Repórter do jornal O Globo e conhecida por revelar histórias de muitos artistas. Ela sabe tudo, tudinho. Vamos descobrir histórias novas do Flávio, né, Maricota? Espero que sim. Vamos lá, tu vai me ajudar a cutucar ali, esse rapaz. E fechando a bancada tem ela, super parceira, que entende tudo, TUDO de música brasileira, minha querida Fabiane Pereira, mãe do Bento. Gente, vamos lá. O Flávio Venturini já foi coroinha de igreja. Já descobri, Maria. Militar, olha só, rezava, dava hoxa. Depois militar, ia lá, pelotão. E depois jogava uma bolinha, foi jogador de futebol, gente. É irmão do também músico Cláudio Venturini e torcedor do América Mineiro, né? Parceiro do Milton Nascimento, nosso querido Bituca, do Beto Guedes, Lô Borges e muitos outros nomes. Ele tem um repertório lindo para cantar e muita história para contar. Bom, Flávio, é muito especial, muito uma honra te receber aqui hoje. Nossa. Para mim também. Eu te falei que eu queria muito fazer esse programa, principalmente por ser você, que a gente é amigo de muito tempo, né? E tá bonitão, Obrigado. Tá bem na foto. Para começar a conversa, parabéns pelos 50 anos de carreira, hein? Como é que estão as comemorações? É muita estrada, né? Eu achava que eu ia passar batido nessa comemoração, né? Como? Aí eu conheci o Steve, que é um empresário carioca, empresário do Rich também, vários artistas da MPB ele já empresariou.
Ele falou: que planos você tem para o ano que vem? Isso foi ano passado. Eu falei: eu vou fazer talvez uma comemoração, não sei. Aí ele falou: vamos fazer um projeto. E a ideia inicial era regravar o disco Noites com Sol, que é um disco clássico da minha carreira, foi o meu primeiro disco de ouro e tudo. Mas daí partiu para um disco de encontros que foi maravilhoso, porque cada artista é mais incrível, né? Todos foram maravilhosos, assim, carinhosíssimos comigo. E eu cantei alguns dos melhores artistas da MPB. Conta pra gente as participações. Quem é que tá no projeto? Bem, para começar, Ney Matogrosso. Pô! O sarrafo já tá alto. Já. A gente cantou Bêssame, muito já gravada por Leila Pinheiro, por Jânio do Borg. E o Ney foi incrível. Ele foi o último a gravar, ele estava em meio de um turbilhão, um lançamento do filme dele, mas veio com o maior carinho. E eu falei para ele: eu quero que você interprete a sua cara, Ney Matogrosso, do seu jeito. E assim foi, né? Foi muito bom. Djavan. Pô, caramba! Djavan, que a ideia o produtor do disco foi Torquato Mariano, que é meu produtor há muitos anos, foi produtor do Noites com Sol. Ele falou: cara, eu queria que você cantasse uma música do Djavan. Então, a única música minha no disco, que não é minha no disco. Que não é sua. Né? E escolheu Faltando um Pedaço, que é um clássico do Djavan, que eu já adorava. E o Djavan foi muito simpático, gravamos no estúdio dele, com arranjo de orquestra do Torquato, e num dueto lindo assim também. Aí veio Vanessa da Mata. Não, o que a gente faz? O que a gente faz com a minha história? Olha só esse álbum. Vanessa da Mata cantou Noites com Sol, que é um clássico na minha carreira. Amo! Né? Daí Guilherme Arantes cantou Nascente, né, que eu acabei de cantar. Escolhemos artistas também da nova geração. Né? Quer dizer, teve um pessoal do rock que eu gravei com Jota Quest, uma música do 14 Bis, que é Linda Juventude. E depois gravei com Gabi Melim, que é da nova geração, cantou Todo Azul do Mar comigo. Glória Groove, foi um encontro inusitado. Adoro, maravilhosa. Maravilhosa. E me emocionei muito, porque foi a história de uma música que eu tinha feito com uma namorada, e uma pessoa incrível que infelizmente faleceu ano passado de câncer, que foi a Cíntia Grilo. E eu fiquei muito emocionado na gravação, porque a Glória interpretou lindamente a música Princesa. Né? Essa lista de convidados foi você, com o Torquato, que pensou? Como é que foi? Foi um brainstorm, assim, meu com o empresário e o Torquato, né? Teve o Rich, cantou Criaturas da Noite comigo. Cara, que disco. Não, teve Ivete Sangalo cantando um dos teve maiores Ivete Sangalo cantando sucessos do espanhol. Flávio. Ana Canhas também, né? Ana Canhas cantou uma música que, para mim, era muito importante, que é a música que abre o disco Clube da Esquina, o histórico disco Clube da Esquina. Sim. Abre com Milton cantando lindamente Tudo Que Você Podia Ser, a música do Lô, que a gente acabou de perder, infelizmente. Né? E foi uma homenagem ao Clube da Esquina. A música do Lô com Márcio Borges, e Ana também cantou lindo. E o que o Frejá cantou com você, Flávio? Frejá cantou mais uma vez minha parceria com o Renato Russo. Muito bom. Que maravilha! E como é que tá a turnê? Já tá em turnê, né? A gente, na verdade, está terminando a turnê. A gente fez alguns shows esse ano, eu vou fazer mais alguns ano que vem. Mas eu não quero continuar fazendo essa turnê de comemoração por muito tempo. Eu quero voltar para os projetos que eu estava fazendo. Eu acho que tudo bem, comemoração é uma coisa de pontual, né? Esse ano a gente se dedicou a isso. Fiquei muito feliz com o projeto. O Steve foi maravilhoso na produção. A equipe foi incrível. Né? Os visuais foram feitos pelo o diretor Jorge Espírito Santo, que você conhece. Eu conheço muito, Ele foi o diretor do show. O Jorge Arrabal fez os visuais. E a luz do César Lima, ou seja, uma equipe muito de ponta, com a produção musical do Torquato Mariano. E é uma super produção. Eu assisti esse show no Vivo Rio no mês de março desse ano. E é uma super produção, o lançamento foi no Rio, né? E a capa do disco também tá belíssima e eu chamo a atenção porque tá Flávio Venturini, um V iluminado, sabe? Assim, uma trajetória vitoriosa. Uma estrada que parece uma linha de trem, Exatamente. Não deixar de ser mineiro. Bem mineiro. Bem mineirinho. Agora, Flávio, você gosta de música desde pequenininho, né? Como é que foi essa história do acordeon, gente? Bem, tem a história que meus pais, assim, minha mãe tinha uma pensão de 80 hóspedes, porque ela era uma mulher que queria ser independente. Meu pai tinha um restaurante muito grande, mas ela queria ter o dinheiro dela separado. Que barato, que eu gostei. E nessa pensão morava um maestro. E ela, é uma história que eu me lembro assim muito vagamente, mas ela me contava que me pegava dormindo na porta do quarto do maestro.
porque ele ficava tocando piano, fazendo Você os arranjos, escutando. que ele tocava na noite e tudo. Nessa pensão morou Guignard, aquele grande pintor brasileiro. Sei, Ele me Guignard. pintou com 7 anos. Você Um tem um quadro que quadro tá seu... perdido. Ah, não acredito. A gente achou um quadro que a gente acha que é, eu até posto às vezes nas redes, mas eu não tenho o quadro. Cara, Mas você sabe onde está? Tá... Não, aconteceu que ele tinha várias namoradas. E uma delas gostava muito de mim. E ele pintou esse quadro, parece que eles se separaram numa briga e ela levou o meu quadro. ai, cadê essa namorada? Você não maldade. se lembra Ela tá dela? sumida no Errada ela mundo. não tá, né? Ela levou o Errada que ela lhe não era de tá. valor. Guignard, ela já profeticamente previu que era Flávio Venturini seria incrível, ela, ó, pegou o quadro. Mas aí depois mas você não falou do acordeon, era o maestro. Bem, essas aí já com 7, 8 anos, sei lá quantos anos eu tinha, até os 10 anos, né? Minha mãe viu que eu gostava de música, eu ouvia muito rádio. Sim. Né? Era um rádio desse tamanho, com 6 pilhas grandes. Assim. Aquela grandona, né? Ou eu ouvia muito música, eu nasci em 49, quer dizer, eu vivi os anos 50, que foram maravilhosos, então, as músicas eram muito românticas. Eu gostava daquilo. Esse rádio eu levava para o campo para torcer pelo América Mineiro, fazendo uma parte que eu também sou Flamengo. Claro. Saudações Saudações rubro-negras, né? rubro-negras. Porque meu pai era da época que todo mundo tinha time, pelo menos os mineiros, tinha time em Belo Horizonte, Rio e São Paulo. Sim. Então era Santos em São Paulo, Flamengo no Rio e América Mineiro em BH. E o acordeon. Aí veio o acordeon. Já entrou Flamengo, já entrou... Eu quero saber do Aí minha mãe acordeon. me deu um acordeon. Eu estudei pouco acordeon, mas foi bastante para eu me iniciar na música, né? Aprender um pouco de partitura. É um instrumento muito contato. difícil, né? Eu nunca fui bom acordeonista, mas eu gostava, eu adorava Luiz Gonzaga. A minha casa tinha aquelas radiolas antigas com discos de Vinícius pesadíssimos. E eu gostava de ouvir música clássica e música romântica. Mas eu lembro que eu gostava de um disco de Luiz Gonzaga, já era uma relação com o acordeon e com a Sim. música brasileira. E Flávio, você aprendeu esse acordeon muito sozinho ou você teve uma Não, tinha aula uma professora, formal? a dona Mariana, que com o tempo eu perdi contato. Né? Foi legal. Mas o que realmente me incentivou a ser músico foram os Beatles. Mas antes disso, meu pai, num dos restaurantes dele, tinha piano. Tinha um trio que tocava à noite, alguma coisa assim. E eu ia para lá de tarde, e na época os discos dos Beatles, que realmente foi o start da música na minha cabeça, eles vinham com músicas diferentes do que saía lá fora. Então, às vezes, saíam umas revistinhas de fofocas dos Beatles e tinha músicas que saía a letra ali, mas não tinha saído a música ainda. Eu ia para o piano e fazia uma música em cima. Não acredito. Eu vejo que isso já era uma coisa, uma fagulha ali, uma centelha do compositor, né? Sim. Porque eu compunha ali, claro que eu perdi tudo isso, né? Quer dizer que você é o quinto Beatle? Quem dera. Mas eles realmente foram uma inspiração para ser músico. Embora eu não achasse que fosse ser músico, não. Ah, você não achava? Não achava, não tinha sonho de ser compositor, mas aquela música... E você realmente queria ser o quê? fascinou. Eu queria ser arquiteto ou jogador de futebol. Menino, mas o que tem vindo de músicos incríveis aqui, maravilhosos, fala a verdade, É Fabi. verdade, Você quer ser jogador. Arquitetura, jogador na arquitetura. Também. Mas acabou que você se tornou um compositor de músicas com muita assinatura, né? Com uma personalidade muito sua. Como é que nasce uma canção com o DNA do Flávio Venturini? Quando a gente começou a compor, como você falou, eu fiz exército. No final que eu queria ser jogador de futebol, no final eu jogava bola o dia inteiro, mas aí falaram, você tem que fazer o serviço militar. Ai, meu Deus, e aí, como é que eu faço? Prestar juramento à bandeira. Aí falaram, não, o CPOR, você vai fazer um teste, você não vai passar. Aí eu passei, né? Tive que fazer. Mas foi legal para mim, porque eu era um garoto muito, como se diz, debaixo da saia da mãe, né? Deu muito caseiro. Aquilo me jogou muito no mundo. Na vida, né? E lá dentro do CPR, o Vermelho, que fundou o 14 Bis comigo, fez no mesmo ano que eu. Ele não foi da mesma arma, eu sou da artilharia, ele era da infantaria. Mas ele bateu na minha casa um dia dizendo, você é o Tenente Hugo? Hugo? Meu nome de guerra era Hugo, Flávio Hugo Venturini. E eu falei, sim, mas trabalho com música, vamos trocar uma ideia. E a gente começou a compor juntos. Nisso aconteceu um festival, do qual acaba de ser lançado um livro,
que é sobre o Festival Estudantil da Canção. Estava todo o Clube da Esquina. Milton, com a música Clube da Esquina 1, que não foi classificada nesse festival. Lô Borges, Beto Guedes, Tony Horta, Tavinho Moura, estavam todos ali. Aquilo foi um incentivo muito grande. A gente estava muito verde ainda para participar. O festival seguinte, a gente praticamente ganhou. Ficamos em segundo lugar, numa música defendida, olha o destino aí, pelo grupo Terço. Caramba! Você ainda não fazia parte, né? Não fazia parte. A Você ia Poligram entrar, cedeu o Terço. E a gente ficou em segundo lugar. O primeiro lugar foi um sambão, era festival universitário. Foi um sambão com torcida, faixa. Né? Era um barato esses festivais, né? Era O tão prêmio legal. do festival foi uma passagem para o Paraguai, uma passagem para os dois, Tinha nem acompanhante. que na época era assolado pelos terríveis terroristas tupamaros. A gente vendeu a passagem e gastamos tudo nas noitadas de Belo Horizonte. Foi melhor, Mas claro. aí começou a nascer aí a sua assinatura, seu modo de pensar a Sim, música? o contato com esse pessoal do Clube da Esquina foi muito importante. Em 74, eu fui convidado por Luiz Carlos Sais e Guarabira para gravar um disco com eles, por indicação do Milton, que eu nem conhecia ainda. Olha só, o Milton sendo meu padrinho antes de me conhecer. E aí o Terço foi um começo rock progressivo. Sim. Mas eu era encantado pelo Clube da Esquina. Então o Terço fez muito sucesso, fiquei 4 anos em São Paulo e voltei a Minas para gravar o primeiro disco do Beto Guedes com ele, A Página do Relâmpago Elétrico, que é um disco clássico também da música brasileira. E daí eu já conheci o Milton, já conheci o Ronaldo Bastos, os letristas, Márcio Borges, Murilo Antunes se tornou meu parceiro, conheci o Lô. Beto, a gente já era amigo, eu acordava com o Beto tomando café com a minha mãe, assim, vivia na minha casa. E o Clube da Esquina foi, para mim, acho que aí me incentivou, porque todos estavam compondo maravilhosamente. E a gente vê aquelas músicas, e eu posso dizer que gravei e toquei com todos. É. Então foi uma escola, eu falo que foi uma universidade de música. E eu entrei com uma escola, a Fundação de Educação Artística, que aí sim desenvolvi um pouco no piano. De cara, a mestra falou, seu negócio não é música erudita, seu negócio é música popular. Vieram os festivais de inverno, que foram maravilhosos, uma coisa incrível que teve no Brasil. Também era Ouro Preto, Era né? Ouro Preto, eu fui onde você alguns. passava um mês apenas por ano ali, mas eram artistas do Brasil inteiro, inclusive de fora do Brasil. Inclusive mestres incríveis brasileiros, como Rogério Duprat. Eu me lembro que na primeira aula com o Rogério Duprat, ele colocou o disco do Yes. Nossa. Agora, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Você está falando desse encontro, e aí a gente recentemente sentiu muito, acho que todo o Brasil inteiro, a passagem do Lô Borges, que foi um dos nomes mais importantes do Clube da Esquina e da música, da nossa música. E você acabou de falar dele com muito carinho e também falou lá atrás, uma vez em 2009, quando você esteve aqui, você falou do Lô. E a gente está comemorando 40 anos agora do Sem Censura e a gente está pensando, assim, pérolas do Sem Censura e tem uma sua falando justamente do Lô. Vamos ver? Por favor, roda. O nome do DVD é o nome de uma música do Lô Borges, né? Que é daquele disco clássico do Lô, o disco do Tênis. E eu sempre fui apaixonado por essa música, uma letra linda do Márcio Borges. Esses E é a única Borges, música que não é minha no DVD. Mas esses Borges são danadinhos, né? Eles são danados. A família... O Lô é um dos compositores, claro, eu adoro todos, né, do Clube da Esquina, mas é o que eu mais gravei. Né? Eu tenho uma ligação com o trabalho do Lô, acho o Lô sensacional como compositor, adoro ele como pessoa também, amigo querido. Então pronto, tudo certo. Ficou tudo certo. Bonitinho, igualzinho, né? Jeitinho dele, Mesmo né? carinho. Foi muito cedo o nosso querido Lô, né? Foi uma batida. Tem uma história que teve um festival aqui no Rio, que foi o Festival Internacional da Canção, o último, Sim, o FIC. que eu participei com o Sirlan, que é um compositor também meio do Clube da Esquina, mas ele acabou não entrando muito na turma, assim. E a gente veio defender uma música do Sirlan chamada Viva da Pátria, que foi censurada na época, uma confusão danada, o festival, e tinha muita gente da música brasileira. Essa viagem foi pontual na minha vida, eu conheci muita gente da música brasileira, e eu falo que a minha estreia no Rio de Janeiro foi no Maracanãzinho para 25 mil pessoas. Apenas. Tocando essa música, eu no órgão, o Sirlan no violão e o Beto Guedes no baixo. Arranjo de César Camargo Mariano. Porra, que E estreia! essa viagem foi muito incrível, assim, muita coisa aconteceu. E o Milton havia acabado de gravar o Clube da Esquina 1.
E o Lô resolveu gravar o disco dele, acho que o Odeon chamou. E aí fomos assistir a gravação, porque o Sirlan era um baterista que tocava com o Lô. Chegamos, o Lô já era meu amigo, a gente entrou no estúdio e o Lô falou, entra aí, vamos gravar. Gravei 7 faixas do disco do Tênis, que é outro disco clássico da carreira do Lô, né? Mas você entrou, você tá nem sabendo que ia fazer tudo isso, Não, né? mas, porque naquela época se gravava muito. O Clube da Esquina foi feito assim, na hora, né? As pessoas chegavam ali. O Milton ficou aqui numa praia aqui de Niterói, né? Um tempo preparando o disco Clube da Esquina. Mas os arranjos eram muito feitos na hora, assim, né? Ô, e com o Lô foi assim. O que você acha que essa turma toda de amigos que você está citando, assim, o que você acha que eles tinham em comum que deu tão certo? Eu acho que foi muito momento do encontro ali, né? A gente não sabe dizer o que acontece. A música mineira tem uma coisa muito influência do barroco. Sim. Mas Minas é um estado muito central, ele recebe influência do Brasil inteiro, né? Eu acho que essa mistura deu alguma coisa ali em Minas Gerais. Que deu uma liga, né? Deu uma liga que foi... Porque são bastante diferentes. Você pega Toninho Horta, Tavinho Moura, que é um gênio, é uma música quase erudita, né? Só que regional. Sim. Né? Mas é muito interessante, assim, que, complementando o que a Maria disse, o que a Fabi disse também, que vocês têm por mais diferentes que os trabalhos de cada um sejam, vocês têm uma habilidade, assim, de compor harmonias complexas, mas que soam muito leves, muito naturais, mesmo para quem não tem educação formal em música, assim. Você falando, né, dos Beatles, do seu começo ouvindo música clássica, e eu queria saber, assim, de onde você acha que vem essa coisa dessa complexidade harmônica que vocês sabem trazer tão bem? Acho que é um pouco dos Beatles. Acho que os Beatles influenciaram o Milton, o Lô e Beto, a mim muito, Lô e Beto também, né? O Toninho já saiu um pouco mais pro jazz, Toninho né? pro jazz, e o Tavinho mais pro regional, mas acho que todo mundo tem um pouco do pop ali, né? Porque é uma época que explodiu a música pop, né? No final dos 60 para os 70. Então acho que isso influenciou bastante o formato de se compor. Mas as informações eram bem diferentes de cada um, né? A música erudita, a música barroca mineira influenciou a todos. Sim, com certeza. Você vive chamando também o Clube da Esquina de Universidade Clube da Esquina, né? Queria que você falasse um pouquinho como é que era descrever aquele ambiente de efervescência cultural daquela cidade de Minas, Ouro Preto. Como é que era viver naquele momento? Assim, vocês também curtiam, além de fazer música, fazer outras coisas? Como é que era a bagunça? Eu lembro só uma coisa de turma mesmo. A gente tinha um futebol na casa do Toninho Horta, a gente ia para lá de tarde, mas era tudo um pretexto, porque no final da tarde a gente ia para um quartinho, cada um ficava mostrando a última música que compôs. Eu acho que, por exemplo, tocar com todos foi a aula de música para mim. Aprender as harmonias do Toninho, eu fiz Nossa Senhora! Eu tenho um disco inédito. É uma loucura aquele. Inédito, assim, foi lançado e está fora de casal com o Toninho. Foi um show que a gente fez um Circo Voador, que foi um sucesso danado. Foi tanto sucesso que a gente repetiu a turnê e gravamos um disco. Está fora de catálogo, mas para mim é incrível ter um disco com o Toninho Horta. Né? Juntou 2 músicas diferentes. Ele fazia uns acordes que... Um dia, a gente namorou, aí um dia eu fui brigar com ele, né? Fui brigar com ele. Aí eu falei, você não me ama? Ele falou assim, amo sim. Eu falei, você não me ama? Porque eu era, imagina, eu com 15, 16 anos, era militante, lia pra caramba, tudo. E o Toninho ficava... Eu digo, não, mas sabe aquele livro do Hermann Hesse, não sei o que, para lá? Eu digo, ai meu Deus. Eu falei, não dá, gente, não dá. Não quero mais, entendeu? A gente somos praias diferentes, não sei o quê. Aí ele falou assim, eu te amo. Eu falei, não me ama como? Aí ele falou assim, como uma 7ª de minuto. Eu falei, logo me levantei. Depois eu fui atrás de saber, é um acorde esquisitíssimo. Esse é o Toninho. Esse é o Toninho, O que ele compôs depois, Cissa, que você foi embora? Ele depois, diz ele que é pra mim, tem 2 músicas, O Beijo Partido e Pedra da Lua. Pedra da Lua era um colar que eu usava, que era da minha avó, que era de Pedra da Lua, e ele fez que era lindo. São 2 músicas incríveis. São 2 músicas incríveis. Aí, eu lembro de uma cena muito antes de quebrar o coco e arrebentar essa cara. Eu me lembro de uma cena, o Pat Metheny foi a 3 shows meus. Um dia fomos eu e o Toninho para a casa dele aqui no Rio. Eu estava num apartamento ali no Leblon. No Leblon, ali perto Aí o Pat pediu, me ensina a Pedra da Lua.
Aí o Toninho Olha ficou aí. passando ali com ele. Era linda, era linda. Agora, você já falou aqui que foi o Milton que te indicou para tocar com o Sai Guarabira, né? Você já comentou. Mas aí foi quando você reencontrou o pessoal do Terço, aí como é que foi? Não, aí eu reencontrei o pessoal do Terço, né? Ao gravar o disco com o Sai Guarabira, o Terço era a banda base. Ah, tá. Daí rolou esse reencontro e eu entrei direto para a banda. Quando eu voltei a Minas, eu já conhecia o Milton, vinha muito ao Rio, às vezes ficava na casa dele. E aí aconteceu o Clube da Esquina 2, que o Milton me chamou para gravar, Nascente, né? Que foi a música que lançou o Clube da Esquina 2. Eu considero aí a minha entrada oficial no Clube da Esquina, porque foi a música de trabalho. E excursionei com o Milton cantando Nascente, eu e o Beto. Né? O Beto cantava outra música, eu cantava Nascente, cantava Criaturas da Noite também nesse show. Rodamos o Brasil inteiro. Daí ficou uma amizade. Depois eu gravei outros discos do Milton. Eu canto na gravação de Maria Maria, por exemplo, vocal. Acho que o vocal ali somos eu, Ney Mato Grosso e o Lô. Nossa Senhora. Só isso. Só isso, Fazendo só o vocal isso, do só Supera isso. essa Maria geração. Maria. E o Milton elevou a condição da música brasileira a um lugar divino, né? Assim, a gente pode dizer. Essa é a palavra. Né? O que de mais sublime você aprendeu para além da música com o Milton? O Milton é uma pessoa muito singular, né? O Milton é incrível, assim, muito bem-humorado. Ele tem uma cara que às vezes não parece, mas o Milton, assim, você ri o tempo inteiro com ele, né? Chega a ser malicioso, ele adora uma piada. Bem, desse encontro com a gente, rolou que a gente fez 2 músicas, né? Eu tenho 2 músicas com o Milton. Uma que está no meu primeiro disco solo, Nascente, que chama-se Qualquer Coisa a Ver com Paraíso. É um instrumental que a gente vai tocando, eu ficava tocando violão, o Milton fazendo a melodia, como ele fez em Clube da Esquina 1. E essa música foi gravada, inclusive foi regravada pela segunda vez no disco Ângelos, com participação do Peter Gabriel. Nossa, que Ou maravilha. seja, eu acho que 2 artistas que eu adoro da música internacional gravaram músicas minhas, que foi o Peter Gabriel gravar Qualquer Coisa a Ver com Paraíso e o Pat Metini gravar Nascente. Isso. Agora vem cá, amorzinho, eu quero te escutar mais. Você Vamos. pode ir lá? Vamos lá? Vamos lá. Vamos para o palco. Criaturas da Noite? Vamos de Criaturas da Logo Noite? no começo, né? Vamos lá? Exatamente, logo no começo. Bom, gente, no próximo bloco a gente vai falar sobre o sucesso no 14 Bis. Vem aí muito mais histórias, curiosidades e emoção. A gente volta já já, mas antes você fica com o som de Flávio Venturini, As Criaturas da Noite, meu Deus do céu. Vamos lá? Quero só ver. As criaturas da noite, num voo calmo e pequeno, procuram luz aonde secar, peso de tanto sereno. Os habitantes da noite passam na minha varanda, são viajantes querendo chegar antes dos raios de sol. Eu te espero chegar, vendo os bichos sozinho na noite. Distração de quem quer esquecer o seu próprio destino. Me sinto triste de noite, atrás da luz que não acho. Sou viajante querendo chegar antes dos raios de sol.
Foi assim como ver o mar, a primeira vez que meus olhos se viram no seu olhar. Não tive a intenção de me apaixonar, mera distração, e já era momento de se gostar. Quando eu dei por mim, nem tentei fugir do visgo que me prendeu dentro do seu olhar. Quando eu mergulhei no azul do mar, sabia que era amor e vinha pra ficar. Daria pra pintar todo azul do céu, dava pra encher o universo da vida que eu quis pra mim. Tudo que eu fiz foi me confessar, escravo do seu amor, livre pra amar. Quando eu mergulhei fundo nesse olhar, fui dono do mar azul, de todo azul do mar. Foi assim como ver o mar, daria pra beber todo azul do mar. Foi quando eu mergulhei no azul do mar, onda que vem azul, todo azul do mar. Foi assim. Ai, que lindeza, Flávio. Vem pra cá, vem, vem, vem. Ai, gente, o nosso Sextou tá de volta com a nossa celebração aos 50 anos de carreira desse imenso Flávio Venturini. Vamos saber mais coisa dele. Vou tentar tirar aqui, tá, gente? Espera um minutinho. Flávio, essa música que eu amo de paixão, Todo Azul do Mar, mas teve uma inspiração especial. Conta pra gente. Eu fiz pra Leia, que foi um grande amor na minha vida, minha amiga até hoje. Ai, que legal. Uma cineasta, ela foi fundadora do Animal Mundi. Leia Zaguri, né? Leia Zaguri, mora aqui no Rio. Pessoa incrível. Mas essas músicas apaixonadas, apaixonantes, você sempre foi um gato. Você namorou bastante? Pegou geral. Adoro, Não, eu Maria. queria falar, inclusive, que Adoro. é muito impressionante ver os olhos de Flávio Venturini de perto. Né? Caramba, não. Conta aí pra gente, pegou muita gente? Fala. Namorei agora responde. bastante, acho que não exageradamente, mas o amor sempre foi uma coisa muito importante na minha vida, como é na vida de toda pessoa, né? Eu acho que é uma coisa que... Eu falo que esse romantismo todo não é só meu, esclarecendo que é também dos letristas, né? Porque, na verdade, eu passei a fazer letra a partir de um certo tempo. Uma das minhas músicas mais gravadas e grande sucesso, que é Céu de Santo Amaro, que é uma música de Bach, que eu letrei, a letra é minha. E eu fiz por uma história de amor. Mas, assim, os letristas também, eles foram super românticos, né? Ronaldo Bastos, inclusive acho que o Ronaldo mais romântico, né? O Márcio Borges é um pouco mais roqueiro, né? O Murilo é meu parceiro mais frequente, né? Um cara que me entende muito, também a gente fez muitas músicas, como Nascente, é uma letra do Murilo Bessa, uma letra do Murilo Antunes.
Mas é tudo bem, faz a letra, mas tem aquela coisa assim, a gente sempre, quem é que vem antes, a letra, o ovo ou a galinha, a letra ou a música, ou, enfim. Mas aí você fazia a música, na maior A gente parte sempre das vezes... fala para o letrista mais ou menos o que está sentindo, né? o que tá então pensando. é isso aí, tá. E As é suas verdade melodias que chamam Eu falei pra ele, me ajuda, a Nascente me ajuda muito, é uma coisa que eu tenho que agradecer. Várias noites, vamos botar aqui Nascente. Tem uma música que eu tenho algumas músicas que eu já fiz para separação, né? Pô, não quero Adoro. não. Você já tá de juntar. Faz parte da vida. É verdade que Uma Céu se de chama Santo Fim de Amaro... Jogo. Fim de jogo. Fim Que eu não de gosto jogo. de ouvir Acabou. porque é triste. Né? E é verdade que Céu de Santo Amaro foi uma música que você fez logo depois de uma festa na casa de Dona Canoa? Sim, eu tenho uma casa na Bahia, naquela ilha lá de Morro de São Paulo, né, um lugar que eu só vou no verão, estou indo agora no final do ano. E eu sempre passava os verões lá e um amigo um dia falou, você tem que ir a Santo Amaro. Eu já conheci o Caetano da época do Milton, dessa turnê que a gente fez com o Milton. Né, a gente ia para a praia juntos, eu, o Milton e o Caetano. Eu nunca fui assim, né, amigo, próximo, assim. Eu sou muito tímido também, né? Apesar de ficar amigo, tem que rolar uma... Mas assim, vamos lá conhecer a festa de Santo Amaro, é uma festa que acontece dia 6 de janeiro, onde o Caetano já saiu várias vezes. É dia de Reis, né? De Reis Magos, né, assim, e era na casa da Dona Canoa, que na época acontecia, era a casa da Dona Canoa, falecida Dona Canoa, uma querida, né? É uma casa que vai de uma rua até a outra. E ali rolava, chegando lá, bandas baianas tocando axé, tocando música típica do Recôncavo, samba de roda, comidas baianas, uma coisa incrível. Maravilha. Eu fiquei apaixonado por aquela noite. Ao chegar, o Caetano falou, poxa, você vem na Bahia, não me liga. Achei legal esse carinho dele me receber. E estava aquele céu incrível, dia 6 de janeiro de 2000. Nossa, aquele céu de que verão data, hein? E dia de Reis. E por acaso eu ouvi uma música de bar, um violonista espanhol tocando uma área de bar. Cheguei a ligar para o Murilo, falando, pô, Murilo, tem uma música aqui, dá para fazer uma letra. Mas eu mesmo fiz a letra. Quando eu voltei no caminho, um amigo meu já tinha tomado umas e outras, né? Não sou muito de beber, mas numa festa daquela, né? Chegando ao hotel, eu já estava terminando a letra. Era um hotel de uma amiga minha que eu ficava em Salvador. Ela fala, eu fui a primeira a ouvir o Céu de Santo Amaro, que eu acordei e mostrei para ela. Eu estava com um tecladinho, sempre levo um tecladinho nas viagens, levava, né, assim, para compor e tudo. E aí, nessa semana, fui na casa do Caetano, porque ele falou, você não me liga, então eu liguei, né? E aí te chamou para Passei uma tarde com ele, os filhos dele, foi maravilhoso. E falei, cara, eu fiz uma letra lá, fico com vergonha de te mostrar, né? Mostrar uma letra para o Caetano, né? Mas ele adorou. E aí eu chamei para ele gravar comigo. Né? Aí a gente cantou numa festa na Concha Acústica, naqueles mesmos dias, uma festa que a mãe dele fazia, beneficente, e ficou esse compromisso, que acabou acontecendo, a gente gravar no meu disco, porque não tínhamos bicicleta, e fez um maior sucesso. Foi uma novela da Seis, foi da novela Cabocla, fez muito sucesso. Depois foi gravada por João Carlos Martins, com ele mesmo, foi gravada por Jair Adriane. É uma obra-prima. Um monte de gente gravou. E se você procurar no YouTube, você vai ver o tanto de gente que gravou essa música. Flávio, a gente está falando aqui de vários clássicos seus, né? Atemporais. E aí eu queria saber se, de alguma maneira, você está celebrando 50 anos de carreira, né? Se de alguma maneira bate em você uma certa responsabilidade de estar carregando assim, a memória afetiva de uma geração, porque são muitas canções. Isso, de alguma maneira, em você, mexe com você? Eu acho que a gente tem essa responsabilidade. Eu adoro ouvir os comentários, né? Não por ego, para dizer, eu sou o máximo, não é isso. Não, mas para entender o que estão sentindo. Um lugar que eu gosto de ouvir no YouTube, porque acho que as pessoas são ali... Para a pessoa chegar a escrever uma coisa, é porque mexeu alguma coisa com ela. Ela dizia que ela sentiu... As pessoas se abrem nos comentários que aquela do YouTube, música foi importante, né? Porque tem a coisa do Instagram, mas é um pouco mais rápido, né? E eu acho que tem uma responsabilidade tanto que eu tenho o maior cuidado sempre a fazer um disco. Claro. Acho que é uma coisa que fica para sempre, né? Tem coisa que a gente ouve falar, faria melhor, sabe? Natural na obra de cada artista, né? Eu não cantei
da maneira Não, que eu mas isso achava. é normal de todos, artistas de qualquer, né? exatamente. Mas eu ouço muito as minhas músicas, porque me inspiram. Né? Então, às vezes, principalmente no carro, né? Às vezes eu estou precisando ouvir uma coisa que eu gosto, às vezes vou ouvir uma música minha que eu gosto. Entendeu? Que legal, olha que legal. Tem alguma fase sua que você gosta mais? Ou que você volta mais para ouvir, com terço, com 14 bis, a sua fase solo? Eu acho que assim, os anos 90 foram muito especiais para mim. Eu não sei dizer por quê exatamente. Eu morava aqui no Rio, eu morei 26 anos no Rio. A minha chegada ao Rio de Janeiro, eu gostaria de contar. Conta. Eu tinha 8 anos, ou seja, foi em 58, na chegada da seleção brasileira, campeã do mundo pela primeira vez. A cena que eu me lembro, eu estou fazendo um livro sem nenhuma pretensão, mas para contar histórias. A cena que eu me lembro era na Zona Norte, que eu ficava na casa de uma amiga. Era o céu do Rio, coalhado de balões, e as pessoas vibrando, a primeira seleção brasileira que ganhou a Copa, seleção de Pelé, de Garrincha. Foi uma coisa incrível. E eu fiquei apaixonado pelo Rio dessa época, mas só vinha morar no Rio mais tarde, em 79, quando a gente fundou o 14 Bis, vim morar no Rio e morei 26 anos ali no Jardim Botânico. Acabei voltando para Minas em 2005. E voltou por quê? Porque se apaixonou por um, entendeu? Não, eu tive uma doença na época. Eu fui fazer uma operação normal de hérnia inguinal e tive uma infecção hospitalar. Caramba. Que demorou a ser diagnosticada. Eu tinha uma turnê de 12 shows pelo Brasil, patrocinada pelo Banco do Brasil, e comecei a sentir dores. Falei, poxa, eu devo ter feito alguma barbeiragem. Não era uma infecção hospitalar. No Hospital Copadora, ali de Copacabana. Para curar, demorou, porque uma infecção virou osteomielite, por ter ficado sem tratar por um mês. E aí eu fiquei um ano parado, assim, né? E eu estava lançando um disco importante, esse que tinha Céu de Santo Amaro, e aí veio família, veio não sei o quê. Na verdade, na época, eu estava com vontade de sair do Rio, não sei porquê, eu estava, sei lá, depois de tanto tempo no Rio, eu queria morar em outro lugar. Pensava até ir para a Bahia mesmo. Mas acabei voltando para Minas. Mas foi bom voltar para Minas, porque eu moro num lugar muito legal nas montanhas, 1.500 metros de altitude, um lugar muito alto, frio. Eu gosto do clima. E tuas raízes, é legal, né? Mas o Rio foi muito legal para mim. Eu acho que o contato com a classe artística. Sim. E eu tinha essa paixão pelo Rio, que é uma cidade linda. E era uma outra época do Rio também, né? Sim, com Mas certeza. agora também lá nas colinas de Belo Horizonte tem um morador novo na sua casa, um piano de cauda, pela primeira vez você tem. Ele estava contando aqui pra gente nos bastidores que pela primeira vez ele tem um piano de cauda. Eu já tive piano. Tem um piano que está bem encostado num sítio, um piano acústico, mas era um piano de armário, né? Eu nunca tinha comprado um piano de cauda. E era um sonho? Era um sonho. Mas um sonho que era assim, a hora que der eu vou comprar. Esse ano eu comprei um piano maravilhoso. Assim. E fica tocando lá no alto Só que eu não estou tocando muito, porque foi um ano super agitado por causa desse projeto. Mas a ideia é voltar a compor bastante ali naquele piano, né? Nessa conversa, você até falou uma coisa interessante, assim, que quando você vai para Morro de São Paulo, que você vai passar o verão, é quando você descansa a cabeça e quando você consegue compor. Porque você fica, né, nessa correria, fazendo shows e tudo. E na hora me veio... E quando ele consegue ficar offline. Que é quando ele consegue ficar offline. E na hora me veio a história do meu álbum favorito do Lô Borges, que é o A Via Láctea, né? Que ele faz o Clube da Esquina, faz o disco do tênis, e aí passa um tempão desconectado de tudo isso, passa na Bahia durante um tempo, inclusive, e aí grava o A Via Láctea. Você sente como artista, às vezes, falta desse espaço para se desconectar de tudo e conseguir compor mais livremente? Eu falo que os anos 90 foram tão importantes assim, porque acho que era uma época muito mais leve. A gente não tinha tanta internet na cabeça. Tinha rede a gente social, não tinha. Exatamente. Eu fazia shows, e foram os anos em que eu larguei o 14 Bis e fiquei livre, né? E eu gostei muito de ter feito o 14 Bis, de ter participado, sou amigo deles até hoje. Tem uma obra ali muito legal, que eu acho que precisa ser resgatada. E foi o primeiro disco produzido pelo Bituca, né? O 14 Bis. Foi produzido pelo Bituca. Eu falo que eu tenho um dedinho meu importante em várias músicas do Bituca, né? Por exemplo, a Canção da América. Nossa. O Milton me mostrou dizendo assim, não é para você gravar, não. Mas olha a música que eu fiz em inglês nos Estados Unidos. Chamava esse ano Encounter.
Segundo ele havia inventado com Fernando Brant essa palavra em inglês, que seria desencontro, que não existe na encounter. Não existe. Eu fiquei fascinado, falei, isso é Beatles. Né? E aí convenci o Brant a fazer a letra. Eu e o Vermelho convencemos o Brant a fazer a letra. Se a gente não tivesse corrido atrás, talvez não tivesse a letra em português de Canção da América. E o 14 Bis foi o primeiro a gravar. Né? Ô Flávio, pegar o gancho dessa pergunta do Gui sobre o ficar offline. Você deu uma declaração, uma entrevista, se eu não me engano, foi na Carta Capital. Muito boa essa entrevista, uma entrevista recente, que você fala um pouco dessa velocidade que a internet impõe. Isso mudou a sua forma de se relacionar com a música? Muito, mudou. Eu me relaciono menos com a música hoje. Né? E eu sou um cara de compor, voltando aos anos 90, né? Se gravava muito em cassete, depois em MD, foram mudando as mídias. Eu tenho um arquivo absurdo, assim, de coisas que eu compus. Claro que tem que passar uma peneira, ver o que realmente que sobra dali. Mas é muita música inédita que eu tenho ali. Eu compunha o dia inteiro. Isso, Flávio. Pô, isso é um projeto, hein? Eu compunha o dia inteiro ali, sabe? Hoje em dia, para compor uma música, tem que pensar, ir atrás do letrista, tem que arrumar um tempo para... Não é tão fácil. Mas isso daí é uma coisa muito importante. Você ter um bando de músicas dentro de uma gaveta de Flávio Venturini. Eu gravar isso. Isso aí tem que ter um... Pensa nisso, hein, garoto? Por isso que eu quero voltar aos meus projetos. Entendi. No ano que vem. Tá certo, claro. Nessa mesma entrevista, Flávio, você comentou que a música brasileira atual não estava te emocionando muito, acrescentando que você não curte muito música plastificada. O que seria isso e o que, de novo, musicalmente no Brasil, tem te interessado, tem feito sua cabeça? Olha, é difícil dizer, porque nada tem me interessado muito, mas a gente também não procura, porque se você pensar no tanto de música que é lançada hoje no Spotify da vida, é absurdo, né? Sim. Então, como é que você vai acompanhar? Então, eu procuro ouvir os artistas que eu gosto, mas não sou fechado a conhecer artistas novos. Se alguém fala, pô, esse artista aqui está aparecendo, eu vou lá ouvir o que é aquilo. Se gostei, às vezes dou valor, mas vejo como é difícil hoje para um artista novo fazer sucesso, porque eles exigem dele, né, muita coisa. O cara... E carreira, para mim, a carreira é uma coisa construída. Minha carreira foi construída tijolo a tijolo, né? Hoje em dia não é mais assim, né? Às vezes o cara faz um sucesso muito rápido, mas como é que ele vai continuar aquela obra? E o público, inclusive, você vê que tem artistas que têm sucesso absurdo em internet, não conseguem fazer um show com o público. Isso é uma coisa que a gente não consegue entender, tem uma né? ligação Exatamente, eu não sei o que é. Mas a sua influência está na música atual, porque eu tenho uma dupla de Brasília, são dois irmãos, se chama Akiruna, é um nome meio árabe, acho que eles têm ascendência árabe. Sim. E aí eu estava ouvindo assim, o som deles, eu gostava, e eles vieram fazer um show aqui no Rio, eu fui ver. E aí quando eu vi o show, eu entendi assim, que eles acompanhavam toda essa cena mineira, assim, né? Sim. Você, Lô, e estava tudo aquilo muito presente nas harmonias vocais, nas melodias que eles construíam. Então, assim, é muito... De fato, a gente vive um momento onde, né, a música comercial é muito plastificada, muita coisa, assim, é impossível a gente acompanhar tudo que está saindo o tempo todo, mas pode ter certeza que a tua influência ainda está chegando. Não, mas a gente sente isso, né? Em vários artistas que às vezes mandam para a gente trabalhos e a gente procura, dentro do possível, né, dar uma força e tudo. E você está dialogando com eles também. Tem vários artistas da cena contemporânea no seu disco, né, novo. Sim. No meu disco agora a gente foi mais na área dos intérpretes, mas na área de compositores, às vezes eu gravo. No próximo disco que eu vou gravar, um compositor mineiro, Tata Spala, uma música que eu adorei. E dá vontade de gravar artistas novos. Às vezes a gente não quer gravar só as nossas músicas. Claro! Né? E artistas novos de outros gêneros, eu né? Gravei lembrando aqui do Djonga, como que ele olha para essa geração e fala. Eu gravei recentemente, ano atrasado, 2 compositores do Ceará, que eu gostei. Né? Achei que eles tinham a ver com essa área da música nordestina, do Belchior, de Fagner, né? Tem uma compositora... esqueci o nome dela agora, mas que eu adoro, paraibana, Flávia Venceslau. Tem uma cena musical muito forte, jovem, linda, efervescente, que é em Pernambuco, né? Sim. Pernambuco é muito Nossa forte. Senhora, a cultura gente, muito. Almério,
Martins. O Mério já participou de show meu, é Ó, meu amigo. tá vendo? São Um jovens grande artista, aí. um grande artista. Tem uma intérprete do Rio Grande do Norte que eu amo. E Juliana eu acho Linhares. a Juliana Linhares. A Juliana Linhares é genial. Não sei se ela é compositora Ela também. é. Ela é compositora. Ela é. Você tem que escutar Juliana Linhares. Eu acho que quem tem talento mesmo acaba aparecendo. Exatamente. O talento é uma coisa inquestionável. Né? Mas Agora, tem que a luta, tá? Tem que muito a luta. Falando Exatamente. dessa nova geração, hoje no seu show tem participação de 2 pessoas da nova geração, que é a Ana Canhas e a Gabi Melim. Sim. Como é que você chegou até elas para elas estarem no seu disco e também no show? Eu já conheci o trabalho das duas, né? Assim, mas eu não conheci nenhuma das duas pessoalmente. Foi mais indicação das pessoas e foi incrível. Né? A Ana cantou maravilhosamente e a Gabi também cantou um clássico, foi Todo Azul do Mar, né? Cantou lindo. Né? O grupo Melim fez muito sucesso em Tagarotada, né? Ela tem uma penetração muito grande. Sim. E a Ana está numa fase maravilhosa, eu tenho acompanhado o trabalho dela, foi lindo cantar com ela. Inclusive, até quando a gente fez uma homenagem para o Ney Mato Grosso aqui, você lembra? Claro. Ele escolheu a Ana para vir cantar com tem feito encontros bonitos. Agora, me conta uma coisa. Tem uma coisa que você já declarou sobre o processo de preparação de um disco, que foi uma das coisas mais bonitas que você já viveu. Eu estou falando de páginas do Relâmpago Elétrico, do Beto Guedes, né? Conta pra gente, por que esse disco te marcou tanto? Você vê que eu saí do texto em pleno sucesso para gravar esse disco. Caramba! Eu acreditava tanto no Beto. O Beto era muito amigo, a gente ficava compondo, eu, o Beto e o Vermelho, que fez o 14 Bis comigo. Sim. A gente ficava compondo, tocando o dia inteiro. Tanto que a gente participa de um disco gravado bem antes, eu não sei exatamente a data, que era um disco que tinha Novelli, Danilo Caymmi. Nossa, Novelli. Beto Guedes e Toninho Horta. Né? Era um disco experimental da Odeon. A gente gravou uma música rock progressivo. Começo dos 70 a gente já gravou essa música. Então eu tinha uma relação com o Beto, até hoje a gente é muito amigo. Né? Sou fã do Beto, eu adoro, participei de vários discos dele. E aí foi incrível a participação desse disco, porque é praticamente um disco de banda, a página do Relâmpago Elétrico. A gente foi para um sítio. Esse título... Depois eu quero que você me explique esse título. Os bastidores desse os bastidores, não é um título normal, né? Ronaldo Bastos. Ronaldo Bastos, é um poeta que viaja muito. Ronaldo, te amo. Beijo. Tem que vir aqui, hein, Ronaldo? É um gênio. Ronaldo é um gênio. Adoro. Maravilhoso. Ronaldo fez algumas das melhores letras, mais... Ele tinha um sítio também, lembra? Eu fui muito no sítio do Ronaldo. Ele era da Nuvem Cigana, pessoal da Nuvem Cigana, uma turma de poetas aqui importantes Chacal, do Rio de Janeiro. exatamente. A gente falou de várias histórias de bastidores das músicas. É verdade que Espanhola, sua e do Guarabira, foi inspirada por uma jovem envolvida com tráfico de LSD? Tem um cara na internet que ele fica procurando... Cara da Maria. Tem um cara agora na internet que ele fica procurando histórias bizarras sobre as músicas, né? Tinha a história do Guarabira com essa Espanhola, porque eu fiz Espanhola para uma garota, assim, uma viagem de trem para Sabará. Coisa, hein? Não, mas era uma coisa assim. Olha, já tá em 3 ou 4 não, aqui. Nunca foi minha namorada, acabou. Mas ela adorava o que eu tinha feito para ela. Tá. Mas aí o Guarabira tem uma história engraçada, que o Guarabira estava num bar em São Paulo, no inverno, super inverno, e que ele era amigo do gerente, que pôs ele para fora, porque estava o filho 0 graus, e quando ele chegou lá fora, ele falou, não vou conseguir chegar em casa, estava bêbado. Passou na minha casa, eu morava perto, no Brooklyn, estava no Terço. Aí ele passou lá e entrou, bateu, abri a porta, eu corri para dentro, estava um frio danado. Ele falou, tem feito alguma coisa para disfarçar, né? Eu peguei o violão, toquei a música, ele fez a letra, foi embora para casa, conseguiu chegar em casa, e no outro dia eu liguei para ele dizendo que a letra tinha ficado ótima e ele não se lembrava mais da letra. Essa era a história do Espanhola. Agora apareceu um adendo a essa história, que essa mulher que tinha alguma relação com drogas. E ele confirmou. Então, falei, como é que você nunca me contou isso? Porque ele estava de LSD nesse dia. E falando em LSD, você também tem uma admiração muito grande pelos Mutantes, né? Sim, os Mutantes. Tem uma história nesse festival do FIC, né, que eu vim, eu me lembro que cruzei com os Mutantes no elevador, né, com o Arnaldo e com a Rita. Né? Eu já era fã dos Mutantes, do Arnaldo principalmente. E cheguei a fazer show terço de Mutantes depois da saída da Rita. Mas a Rita me chamou para tocar no Tutti Frutti, no começo quando ela tinha saído dos Mutantes. Eu ia para a casa da Rita,
Passávamos tardes tocando. Ai, que Eu, ela e a jaguatirica dela do lado, que eu ficava só olhando assim. Se ela estava calminha, se ela tinha gostado do acorde, né? E aí um dia Falando chegou o em Arnaldo, LSD. ficou com ciúme, mas a gente não estava tendo nada. Entendeu? Mas é um querido, e ela também foi queridíssima. Mas eu estava no texto, que era a minha banda, onde eu cantava as minhas músicas, cantava, começando a cantar. Então, eu declinei do convite, embora eu fosse muito fã dos Mutantes. E ela ficou chateada? Não, gente... Ela entendeu, né? Entendeu. A Rita é incrível, ela é demais. E vem cá, agora, eu queria que você falasse um pouquinho dos grandes sucessos do 14 Bis. Você já falou da importância desse grupo, dessa passagem, mas assim, foi muito determinante na sua trajetória na música brasileira, cara. Eu me lembro de um adolescente, era 14 Bis sem parar, entendeu? 14 Bis fez muito sucesso. É. Eu acho que não é reconhecido pela crítica em geral. Eu concordo com você. Acho que... Porque mas na época bombava pra caramba. Porque em seguida veio o rock brasileiro, com várias bandas que ficaram super famosas e meio que ofuscou um pouco a importância que o 14 teve nessa virada, Olha, né, a do gente tá final vendo da imagens da discoteca banda para um rock modelo brasileiro. Ficou ali o meio Magrão, tem toda aquela Gente, o geração do Magrão. Vermelho. do rock dos anos 70 e tem o rock dos anos 80 e o 14 Bis acaba ficando ali no meio. O texto É era isso. bem em 70, né? Sim. Sim. E você já falou aqui também da decisão de sair do 14 Bis. O 14 Bis bombando e você resolveu sair. Por quê? Foi muito essa coisa, eu já estava 8 anos fazendo show demais. E eu adoro fazer show, mas eu acho que tem que ter um meio termo, né? Sim, que a E estrada nessa também. época, no começo do 14 Bis, a gente ia para um sítio, compunha as músicas com maior cuidado, fazia os arranjos. E foi ficando uma coisa mais automática, Sim, assim. eu entendo. Isso também me incomodava, né? E aí durante o 14 Bis, eu já tinha gravado 2 discos solo. Porque eu entrei no 14 Bis a convite da Odeon para que eu gravasse um disco solo, quando ele me viu cantando com o Milton. E eu falei, não quero gravar agora, prefiro investir numa banda. Era o Maruzinho Rocha, que era o diretor da Odeon. E aí assim foi, e ficou um compromisso de que eu poderia gravar mais tarde os discos. E eles concordaram, mesmo não tendo contrato nem nada. Então, em 82, eu lancei o Nascente, que foi o primeiro disco, que tinha Espanhola, que tinha Nascente, foi um disco importante, tinha essa minha música com o Milton. Depois gravei o Andarilho, em 85. Então, aí já comecei a fazer show solo também. Né? Isso foi me levando. Mas eu tenho o maior carinho, acho que 14 Bis bastante a minha família, meu irmão está lá. Agora, você gravou também um dos seus maiores sucessos, que era Noites com Sol, depois de sair do 14 Bis, né? Já da carreira solo, né? Eu fiquei bastante solto quando eu saí do 14 Bis. Fiz shows com o Zé Renato, fiz show teve um festival, fiz com Guilherme Arantes e Beto Guedes, um festival que teve no Rio Centro, que foi maravilhoso. Eu gravei um disco ao vivo nesse festival. E aí conheci o Torquato Mariano, quando eu gravei o disco Cidade Veloz, que foi um disco intermediário entre a minha carreira solo e o 14 Bis. Aí o Torquato produziu, em 94, o Noites com Sol, que foi um disco que fez muito sucesso. Nossa, que é maravilhoso! A música também foi de novela, né? Esse disco é um clássico na minha carreira. Esse da sua e na minha também. Então, vamos embora! Vamos ouvir Noites com Sol, gente? Olha aqui, queridos, a gente vamos escutar nesse momento aqui Noites com Sol. Daqui a pouco a gente vai voltar, vamos dar um intervalo, mas antes disso, a gente vai escutar agora, no palco do Sem Censura, Flávio Venturini, Noites com Sol. Meu Deus do céu, vamos lá. Ouvi dizer que são milagres, noites com sol, mas hoje eu sei, não são miragem, noites com sol. Posso entender o que diz a rosa ao roxinol. Peço um amor que me conceda noites com sol.
onde só tem o breu. Vem me trazer o sol, vem me trazer amor. Pode abrir as janelas, noites com sol e neblinas. Deixa rolar nas retinas, deixa entrar o sol. Livre serás se não te prendem constelações. Então verás que não se vendem ilusões. Bem que eu estou tão só. Vamos fazer amor. Vem me trazer o sol. Vem me livrar do abandono. Meu coração não tem dono. Vem me aquecer nesse outono. Deixa o sol entrar. Pode abrir as janelas, noites com sol são mais belas. Tantas canções são eternas. Oh, oh, deixa o sol entrar. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invade, com ela veio a paz, toda a beleza de sentir que para sempre uma estrela vai dizer: simplesmente amo você, meu amor. Vou lhe dizer, quero você com a alegria de um pássaro em busca de outro verão. Na noite do sertão, meu coração só quer bater por ti, e eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei.
quer bater por ti e eu me coloco em tuas mãos para sentir todo o carinho que sonhei. Nós somos rainha e rei. Olho para o céu, tantas estrelas dizendo da imensidão do universo em nós. A força desse amor nos invadiu. Então veio a certeza de amar você. Me fala, gente. Nossa Senhora, tá bom demais, né não? Vem pra cá, garoto. Então, olha só, comenta aí com a hashtag Sem Censura 40 anos no X e diz o que você tá achando do nosso Sextou com Flávio Venturini. Enquanto isso, a gente continua a conversa, que eu vou tirar mais coisa dele. Querido. Flávio, você já comentou da história dessa música que você compôs saindo, né? Saindo da festa da casa de Dona Canoa, lá em Santo Amaro da Purificação. Eu acho uma coisa legal sobre essa música, que é legal quando a gente consegue exprimir o que a gente está sentindo. Eu acho que com essa música, realmente, ela me inspirou a escrever essa letra, que era o que eu estava sentindo. Mas isso não é uma música, é uma oração, né? Não, é uma coisa oração. Só que eu quero chamar aqui, peraí, porque ele falou que escutou uma música de Bach, que não sei o que, parará. Essa música é uma declaração de amor. Mas era uma história de amor que estava acabando. Ah! Ou tá começando ou tá acabando, né? Se buscar, a gente acha. Eu senti que eu precisava declarar o meu amor. Entendeu? E acho que aí eu consegui. Cara, que essa música é... Ai, ela vem aqui, não, mas assim, depois né? dessa música, conseguiu declarar o amor, não voltou, não? Não. Poxa. Caramba! Ô, garota, você, poxa. Coração de pedra. É. O final é final, né? Mas, às vezes é inexorável, como se diz. Caetano já cantou essa música? O Caetano cantou comigo nessa festa e no disco ele cantou comigo. Você no disco, mas em show, não? Nunca cantamos em show. Cantamos em show nessa primeira vez na festa da Dona Canoa na concha acústica. Sim, sim. Isso foi 2000, né? Anos de 2000. Ele foi simpaticíssimo de gravar comigo isso. Eu agradeço, sempre vou agradecer a ele por esse carinho. Cantou lindamente, né? Depois ele gravou o disco de 40 anos de Chitãozinho e Chororó com eles e Maestro João Carlos Martins e orquestra. Sim, foi linda essa gravação também e outras gravações. Bem, Betânia gravou essa música. Betânia gravou E essa música também chegou a ser trilha de novela. Ser gravado pela Betânia. Nossa Senhora! Na música brasileira é uma honraria. Abelha Rainha. Essa música chegou a ser trilha de novela, não foi? Foi da novela Cabocla. Ah, tá, verdade. Ele falou ali. Ser trilha de novela é uma coisa que ajuda muito o artista, né, Flávio? Eu não sei se hoje tanto como no passado, né? Será? Acho que as novelas estão voltando a mobilizar o público. A gente vê, pelo menos eu vejo pela TV. Eu não assisto mais novela, mas assistia no passado, né? E ajudava muito, né? Ajudava muito a tocar nas rádios, a ser conhecida, porque tocava todo dia na novela essa música. Eu me lembro de um noites... público que talvez você não alcançaria, né? Então, Talvez exatamente. Eu me lembro de Noites com Sol, em Fera Ferida. Sim. Era uma coisa estrondosa. A gente já sabia o que ia acontecer, porque a música entrava antes. Espanhola e era também, linda, né? era um amor lindo deles, né? Assim, era muito bonito na novela. E espanhola também. Espanhola foi de novela. Eu tenho 20 e tantas músicas de novela. Juntando 14 bis e eu, né? Agora, me conta do teu encontro com Renato Russo. Pois é. Naquela época, foi o último disco de estúdio que eu gravei com 14 bis. A gente ainda demorava 3 meses para gravar um disco. Tinha essa mordomia das gravadoras que você entrava na gravadora, você tinha o estúdio à sua disposição. Na hora da gente que morava em Belo Horizonte, vinha todo mundo para o Rio, passava 3 meses no Rio, gravando. Delícia. Era gostoso, porque você ia preparando as músicas. Eu me lembro que eu fui apresentado ao Renato e ele falou de cara assim, pô, eu adoro Criaturas à Noite, eu adoro... No estúdio isso?
nos corredores, assim. Tá, mas dentro do estúdio. Dentro do estúdio. Tá. E eu havia sido informado por uma amiga minha, porque a Leia, ela fez a capa do meu disco com a Darília, ela estava, na época a gente estava fazendo, e ela falou, pô, tem um cara interessante aí, um cara muito inteligente, dessa banda nova que está entrando aí, que era o Legião. O pessoal da gravadora, me desculpem eles, mas na época eles não apostavam muito no Legião, não. Falavam, essa garotada que entrou aí, tipo assim, não tocam nada. Esses esquisitos de Brasília. Depois foi aquele sucesso que virou de cabeça para baixo, a gravadora, né? Eles são maravilhosos. E aí um dia eu estava ensaiando, eu gostava de chegar antes e ficar tocando os temas, né, numa sala de ensaio. Aí o Renato entrou, eu fiquei ali sentado ouvindo e eu estava justamente tocando uma coisa inédita, um tema assim. Ele falou, estou com uma ideia, posso escrever? Caramba! Falei, pode, né? Aí ele me mostrou um papel que está num quadro na minha casa hoje, né? Eu tenho essa foto, com uma letra que depois ele modificou. Mas tem a base da letra, está aqui. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã, que é o mote dessa música, né? E daí a pouco gravou no disco 14 Bis, né, com a gente essa música, mas infelizmente a música fez sucesso depois que ele faleceu. No disco... Um álbum póstumo, Um álbum né? póstumo que eles lançaram em seguida, aí fez música, foi da novela. Sim. Foi daquela novela que tinha uma garota com câncer, que cortava Laços o de cabelo. A Carolina Dickmann, exatamente. É. E o que você tem emoldurado na sua parede é a letra dele escrita à mão. Manuscrito dele, né? E eu depois gravei, participei de vários shows em que contava essa música, né? No show de hoje, lá no Qualistage, que é bom dizer que a gente está hoje no Qualistage, 22 horas. Sim, a gente vai falar isso, pelo amor de Deus. Quem vai cantar comigo é o Dado Villa-Lobos. Ai, meu querido amigo Dado, meu vizinho da vida toda. Pois Nossa, é. pai de Nicolau Miranda e avô agora. É mesmo? Ô, Flávio, você estava falando da relação, né, com a gravadora, né? Assim, do lado bom de ter muito tempo para gravar, que a gravadora proporcionava um estúdio e tal, mas também é uma relação que sempre foi um pouco de amor e ódio entre artistas e gravadoras. Você teve um problema, a gravadora reivindicou o nome 14 Bis. É o que se fala. Teve uma polêmica. Teve uma polêmica Como dessa. é que você se sentiu? Um pouco roubado, não? Tem uma cena clássica que está no meu livro porque a gente ficou sabendo, porque a gente havia registrado o nome 14 Bis, mas acho que eles registraram também, sem comunicar a gente. Coisa de gravadora, né? Embora eu tenha um carinho grande pelo Odeon, pelo trabalho que eu fiz lá dos meus discos solo, pelo 14 Bis, mas aí a gente ficou sabendo e houve uma pressão, porque o 14 Bis estava acabando de fazer muito sucesso com a música Linda da Juventude, tudo, renovamos o contrato, pegamos um dinheiro de advance pelo contrato. Mas aquilo me subiu a cabeça, assim, porque foi uma coisa muito de amor, né? Que eu e o Vermelho criamos o 14 Bis, era um sonho de garoto, né? De fazer uma banda. Aí eu entrei na sala da secretária para falar com o presidente, e ele não estava. E ela falou meio antipática, assim, que ele não... Sabe? Aí tinha uma rosa, assim, eu peguei a rosa e amassei a rosa. Foi o meu gesto de revolta. Espetalou. Tipo assim, eu não estou para rosas nesse momento. Não estou para rosas. Mas é um bom título até também, brigando não ele estou... é poético, né? Exatamente. É um bom título. Totalmente. Né? Não a briga tô mais pra elegante que a rosas. gravadora já Não é viu. Exatamente. O 14 Bis foi para você uma espécie de... São meus Beatles? Não, eu não posso jamais me comparar com os Beatles, mas assim, eu acho que é uma influência que veio dos Beatles, minha, do Vermelho, de fazer uma banda. Eu gostei de várias bandas, eu gostei muitas bandas do rock progressivo, mesmo dos rock. Gostava de Stones, gostava de The Who, mas o que realmente me encantava as bandas de rock progressivo, Genesis, Yes, Emerson, Lake and Palmer. Sei. Né? Recentemente eu gravei com a Annie Haslam, do grupo Renascença, aquela cantora inglesa maravilhosa. Fizemos uma parceria, porque cheguei a fazer uma turnê com ela 10 anos atrás. E fizemos uma parceria, uma música chamada Poetry of the Birds. E era uma banda que eu gostava também, enfim. Mas, assim, os Beatles realmente foram uma grande inspiração. Acho que os Beatles me deram uma sensação de que eu poderia ser feliz. Isso é uma coisa que eu me lembro de garoto. Foi uma felicidade imensa, assim. Depois que você passou a focar só na sua carreira solo, em algum momento você sentiu saudade de ter banda? Dessa criação coletiva, dessa convivência? Sinto sim. Tanto que eu sempre fico amigo do pessoal da minha banda.
eu sinto saudade dessa coisa de se encontrar para criar um trabalho e conviver. Sim, sim. Né? Que muda Trocar também ideias, totalmente o processo de composição. muda, né? compor junto, trocar E é ideias. divertido, fazer né? os arranjos, Engraçado, é divertido. né? Eu sempre gostei muito de sítio, né? Então eu morava em sítio em São Paulo, a gente ia para lá, fazia depois um sítio aqui no Rio. Tem um sítio aqui perto de Secretário. Sim, eu tinha casa de secretário, eu. Pois é, tem um sítio lá hoje que está meio abandonado porque não tem. Depois de Belo Horizonte é difícil vir para cá. Estou querendo vender esse sítio. Mas assim, a estrada é a mesma, você vai mesmo, no Juiz de Fora. É maravilhoso. É maravilhoso. Eu compunha muito ali também. Uma vez eu levei a banda para ali para ensaiar e tudo. Então era gostoso isso. Hoje em dia essa coisa de compor pela internet eu acho horrível. Entendeu? Pois é, cara. Por WhatsApp, então? O cara manda a letra, você vai compor em cima. Não era bem assim, Mas né? você já fez alguma coisa pela internet? Eu já fiz, acabei tendo que fazer, né? Com o Murilo Antunes, meu parceiro, às vezes ele me manda uma letra. Mas com música mesmo não dá, né? Música você tem que tocar o instrumento. O que me inspira a compor é o instrumento. Eu não sou aquele cara que vem uma ideia na cabeça e faz uma música. Os acordes é que me inspiram, né? Mas assim, mas você fala isso assim, por exemplo, porque eu vejo tipo o Gil, assim. O Gil, ele não desgruda. O violão é uma coisa acoplada a ele, no corpo dele tem um violão que nasceu, que brotou, a extensão do corpo, né? E ele fica, eu conheci outros músicos que ficam o dia todo também assim. Você é aquela pessoa que senta no piano e do nada e vai e de repente sai uma canção? É assim. É assim a Quando processo. eu componho, né? assim, eu estou tocando uma coisa que não tem nada a ver. Sem pensar na cabeça, não estava ali na cabeça. Não sento ali para compor. É assim que eu já vi. E uma coisa, vendo você cantando, muitos artistas, cantores, vão abaixando o tom, né, de suas músicas ao longo do tempo. Você canta no mesmo tom. Eu canto no mesmo tom. Nos últimos anos estou tendo um pouco de problema auditivo. Né? Um pouco de perda auditiva, que muitos músicos têm isso, né? E estou cuidando disso. Eu não sei se isso também está influindo na coisa do compor. Eu acho que o que está influindo na coisa de compor pouco hoje em dia é a falta de tempo e de relaxamento. Sim. Já se disse que a composição tem muito a ver com relaxamento, né? Você tem que entrar no outro canal, né? Na Bahia, tem que estar na Bahia. Na Bahia. Minas também já me inspirou muito. Flávio, a gente está aqui lembrando dessa trajetória incrível de 5 décadas de sucesso imenso, vários hits que você fez pra gente. Inclusive, você vai fazer mais uma vez agora pra gente, né? Vai fazer no final do bloco. Mas, assim, quando a gente analisa a sua biografia de artistas como você, a gente nota que, às vezes, tem momentos de maior sucesso, são momentos de muita conturbação. O que o sucesso, assim, e a fama ensinaram para você? Tem algo? Porque é uma maravilha e merecidamente todo esse sucesso que tem, mas é um gatilho também, de vez em quando, para a gente ficar, sei lá, mexer com a cabeça, ficar... A fama é um peso, de vez em quando, né? Eu acho que tem uma dicotomia aí que a gente tem que se valorizar, mas eu nunca me achei o máximo, entendeu? Mas, eu acho que eu tenho o meu valor, eu acho que eu provo isso fazendo... Principalmente quando eu faço uma coisa que eu gosto, eu acho que aí eu assumo, eu fiz uma coisa que é legal. Se as pessoas gostam, melhor ainda. Mas já fiz várias músicas que eu achava que iam ser um sucesso e não foram. Sim. Mas elas continuam sendo importantes para mim. Tá? Então eu acho que eu tenho o meu lugar na música brasileira. Esse projeto foi uma afirmação disso, cantando com esses artistas. Mas não é isso que faz o Flávio Venturini, entendeu? Claro. Acho que é a minha obra que está aí, né? Nunca foi aquele artista de bombar, de fazer aquele sucesso absurdo, mas já fiz muito sucesso pontualmente em alguns trabalhos que eram realmente especiais. Mas assim, você sente algum, como é que eu posso dizer assim, falta de compreensão das pessoas, ou assim, que você merecia mais? Porque assim, eu acho também que o que você fez é histórico, tanto que a gente está fazendo esse programa, assim, uma homenagem a você há 50 anos, tanta gente, tanta coisa que você fez, que eventualmente outras pessoas cantaram, você não cantou, mas gente, Caetano, Bethânia, assim. Então, eu acho que não se entender e saber, isso aí é muito importante. Mas eu sinto esse reconhecimento no público. Pois é, então, sabe? Isso para mim me basta. A crítica, hoje em dia, acho que já fui muito criticado, tipo assim, teve crítico que falou uma época assim, Flávio Venturini não é um cantor, é um compositor.
Hoje ele é meu amigo e fala bem do meu trabalho. Acho que talvez uma fase... Para mim, eu estava começando a cantar bem nessa época. O Flávio, você não se lembra, falavam isso do Tom Jobim? Foi muito criticado, né? Pô, que o Tom Jobim não era cantor. Falam do Chico Buarque. Fala do Chico, Toda pois vez que ele vai fazer alguma gente. turnê. Canta lindo, né? Canta lindo, nossa. Ô, Flávio, a gente tem visto muitos artistas celebrando 40, 50 anos, né? Tem uma turma boa, robusta por aí. Você acha que isso é sinal de que os fãs estão muito nostálgicos? Ou você acha que realmente é uma data a ser celebrada e é por isso que eles estão cada vez mais nos palcos? Eu acho que, por um lado, virou moda, né? Usar a cronologia. Tem gente comemorando 20 anos, 30 anos, entendeu? 2 anos, né? Mas, por outro lado, eu acho que é um tributo que os artistas merecem. Não, mas peraí, 50 anos, 5 50 décadas é muita coisa, né? É muita coisa. Não. E são Uma coisa poucos, legal né? da minha carreira, que eu acho, eu ter participado de tantos movimentos. Eu sempre fui Sim. um cara aberto. Assim, não fiquei fazendo a mesma coisa o tempo. Inclusive, agora eu estou terminando esse projeto e quero fazer outra coisa. É isso que eu te falo. Você já falou que hoje você já quer partir para outra, né? Eu acho que o negócio é fazer. Isso é legal. O negócio é realizar e ser feliz com isso. A gente está falando de muitos sucessos seus, mas o fracasso ele também ensina. Queria saber se você reconhece um fracasso seu, o que você aprendeu com ele? Olha, nunca é bom, entendeu? Mas acho que a gente aprende, acho que move a gente a melhorar, a partir para uma excelência, né? Eu me lembro, o primeiro show que eu fiz com o Terço, né? Para mim, o Terço é uma coisa onde eu fui muito feliz, porque eu era garoto ainda, entrei numa banda que começou a fazer sucesso. Mas eu lembro o primeiro show que eu fui do Terço e que não tinha público. Era uma experiência nova para mim, era uma decepção para um garoto assim absurda. E eu abria o show do Terço fazendo um improviso no piano acústico. E me lembro que eu me enchi de brios. Eu fiz uma introdução maravilhosa. Isso! Eu arrasei, assim, sabe? Porque compus na hora um tema incrível, assim, sabe? E saí feliz. É claro, porque teve... Eu te digo que o importante era isso. Isso não foi gravado. Não, nunca foi gravado. Mas isso é uma coisa fundamental que a gente aprende em Deu teatro a volta também. no fracasso. Eu já falei aqui várias vezes, enfim, meus parceiros devem estar de saco cheio de escutar, mas assim, eu fui casada com o Pereira dizia assim, gente, um grande fracasso faz um bem danado pra gente, sabe assim? Tipo assim, porque você aprende também. Assim, tem pouca gente aqui, mas quem estava aí E vai quem ver está ali se uma arrumou, coisa linda que eu Exatamente. fiz. Vou fazer para a pessoa 2 pessoas com, né, uma garra. A pessoa saiu de casa, se arrumou, pagou o ingresso para te assistir, você vai fazer o melhor do que, sabe? Tem Ensina um lance muito. interessante, como eu conheci o Torquato Mariano, eu fui ver um show do Richard no Morro da Urca. E era uma noite meio instável, assim, e aí o cara desceu e falou, gente, só tem 17 pessoas. O Rich falou que se vocês subirem, ele faz o show. Eu falei, claro que vou subir. Conheci o Torquato Mariano, que é um produtor da minha carreira histórico. Olha só como é que são as Como coisas, vale a tá vendo? pena É acreditar. lógico. E aquelas 17 pessoas devem ter sido... Pô, Foi lindo o show. Melhor show da vida, Planejadíssimas, né? maravilhoso, entendeu? Sim. Né? Agora, Flávia, a gente está começando aqui a encerrar esse bloco, mas eu queria te ouvir a respeito de uma coisa. Você, com 5 décadas de carreira, Gil também completando, comemorando, Caetano, Betânia, estão todos, Roberto Carlos fazendo Sim. assim. Milton. O que você atribui, Milton, o que você atribui a essa geração, assim, que parece assim, um alinhamento de planetas, porque... Mas só pode ser. Só é, essa explicação. Chico, meu Deus do céu. Cara, você fica de vez em quando até com medo. Meu Deus do céu, né? Isso prova que o Brasil tem uma estrela muito grande, né, na música, né? E é um pouco da percepção do coração do brasileiro que gosta de música. Que gosta de Sim. música. Eu só sinto que hoje em dia o dinheiro, a mídia, tudo. Não sou contra o progresso de maneira nenhuma, adoro as tecnologias e tudo. Mas eu acho que está indo para um lado, inteligência artificial, que, sei lá, pode ser bem usada, quem sabe, mas tem vários perigos aí, né, que a classe artística está preocupada. E hoje em dia eu acho difícil valorizar. O novo sempre vem, como se diz, e é legal isso, né? Você conhecer um artista novo, maravilhoso. Mas está cada vez mais difícil isso acontecer. Está muito a coisa
vamos dizer, falsa, né? preparada para fazer sucesso. Produto, né? Eu espero que haja uma reação contra isso. Você diz assim como se fosse um produto, um né? produto, né? E não uma manifestação Eu artística. acho que o público não se engana, assim, quer dizer, como eu falei, quem tem valor sempre vai ter seu lugar, né? Mas é possível que se dirija o público, que às vezes é muito conduzido, né? Para valorizar o que realmente vale a pena na arte, não só na música. E tem uma coisa da permanência, né? Porque às vezes a coisa faz muito sucesso agora, só se fala nisso, mas quando é uma coisa vazia, ela também vai embora rapidinho, é efêmero, né? Exatamente. É porque a mídia de massa, ela garante a visibilidade, mas o que garante a permanência é a qualidade. Em todos os tempos sempre foi assim. Por isso que Flávio Venturini está sempre mais uma vez com a gente. Então vamos de mais uma vez. Sacou, Flávio? Boa. Gente, no próximo bloco tem mais emoção e ótimas histórias dessa trajetória espetacular de Flávio Venturini na música brasileira. E a gente volta já já. Mas antes, o palco do Sem Censura é todo seu, Flávio. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez, eu sei. Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Tem gente que está do mesmo lado que você, mas deveria estar do lado de lá. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, tem gente enganando a gente. Veja só a vida como está. Mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confia, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Mas é claro que o sol vai voltar amanhã. Mais uma vez, eu sei. Escuridão já vi pior, de endoidecer gente sã. Espera que o sol já vem. Nunca deixe que lhe digam que não vale a pena acreditar no sonho que se tem, ou que seus planos nunca vão dar certo, ou que você nunca vai ser alguém. Tem gente que machuca os outros, tem gente que não sabe amar, mas eu sei que um dia a gente aprende. Se você quiser alguém em quem confiar, confie em si mesmo. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. Quem acredita sempre alcança. A orquestra já nos chamou. Abre meu coração, tremeu o chão. Eu vi que era feliz à luz de um cabaré. La noche é nuestro mundo a rodar.
vem o fogo da paixão nos queimar. La luna tropical, o som de um bandoneon. Não me canso de pedir, bésame, bésame mucho más, bésame, bésame mucho más. A orquestra já nos chamou. Abre meu coração, tremeu o chão. Eu vi que era feliz à luz de um cabaré. La noche é nuestro mundo a rodar. Vem o fogo da paixão nos queimar. La luna tropical, o som de um bandoneon. Não me canso de pedir, bésame, bésame mucho más, bésame, bésame mucho más. Ererero, ororero. Ai, meu Deus do céu, gente, a gente está de volta com o Sextou do Sem Censura, celebrando os 50 anos de carreira desse imenso e talentosérrimo mineiro, Flávio Venturini. Aquele que nos brindou com músicas que falam à alma e ao coração. Gente, não tem uma que não faça isso, ele é danado. Flávio, essa música, você já comentou aqui que você, no disco, você fez o dueto com o Ney Matogrosso. Mas você tinha gravado em 1990, antes... É. Essa música era uma música instrumental. E na época a Léia, aquela minha... Aham, você já vem, o tá amor vendo? dessa vida. O negócio do amor aí, aham. Ela falava, eu vou fazer um filme dessa música. Ela Mas falava é assim. mesmo. Eu falei, ótimo. Aí o Murilo falou, não senhor, não senhora, eu vou fazer uma letra dessa música porque eu não aguento. E aí fez a letra. Foi gravada primeiramente por Jane do Boc e Leila Pinheiro, quase que simultaneamente, foi de uma novela também. E agora a gente regravou com o Ney, maravilhosamente. Ney, gente, maravilhoso. Agora vamos falar de amenidades, né, Guilherme? Eu falei logo no início, eu queria ver essa cena, juro por Deus, você de coroinha de igreja. Sua mãe que mandou ou você que quis? Acho que minha mãe queria dar um jeito em mim, né? Eu morava em frente a uma igreja, né, no centro de Belo Horizonte. Era do lado dessa pensão, né? Acho que estava nessa pensão ainda, da minha mãe. E aí teve uma entrevista com o padre que eu achei meio mais ou menos, assim, mas fui. O que me atraiu era a música, porque olha, eu só queria ajudar, embora eu não gostasse de acordar cedo, sim, mas eu só queria ajudar antes de missa, né? A missa das 8, porque tinha música. Então tinha uma senhora que tocava e tinha um coro de crianças, né? Eu me lembro, inclusive, de uma experiência mística que eu teve, falar um pouco do misticismo, que faz parte muito da minha vida. Uhum. Eu me lembro um dia que aquela coisa da música, o incenso, não sei o quê, eu saí do meu corpo. Eu me vi voando naquela nave da igreja, assim, e de repente voltei, assim. A música me tirou do corpo, assim. Acredito total. Né? Uma coisa linda que eu guardo, assim, como um momento, né? E
Eu gostava de música, né? Mas eu não me inspirei a ser padre, que acho que é o que minha mãe queria. Era o que a tua mãe queria, né? Mas, ô Flávio, você acabou de falar uma coisa que, assim, que eu, olha que eu estudo, eu fiquei estudando você, eu não vi essa coisa do misticismo, que é uma coisa que te atrai, ela permanece até hoje na sua vida? Permanece, eu tenho os meus gurus, meus bruxos na minha vida. Sim, adoro, né? adoro. Tem meu pai de santo na Bahia. Isso aí. Sou católico, mas totalmente ecumênico, respeito todas as religiões, né? Você pode não concordar com Sim, mas com tem uma que coisa. respeitar total, claro. Isso, essa coisa de uma força maior está presente nos índios, em todas as religiões, em todas as etnias, né? Assim, faz parte do ser humano, necessita dessa luz. Exatamente. E até um anel que limpa as energias aí também. É um anel atlântico que eu uso há muito tempo. E tem uma relação com a natureza, né, também, porque eu estava vendo aqui, só das músicas que você apresentou aqui hoje, a gente tem, tudo bem que você não faz a letra de todas elas, mas tem Todo Azul do Mar, Noites com Sol, Céu de Santo Amaro, então isso Sim. tudo te inspira muito também, né? Encantamento pela natureza, e acho que a natureza me inspira, né? Claro que as pessoas, os amores me inspiram, mas a natureza inspira muito, né? Você sentir aquela força. Mas isso é muito também música mineira, né? A música mineira tem essa relação estreita com a natureza, com a espiritualidade. Com a terra também, né? Mineiro, eu não nasci no interior, mas no fundo eu sou muito um garoto do interior. Eu ia muito para a fazenda do meu avô, que me deu uma vaca com 7 anos. Oh, meu Deus! E a vaca se chamou Brasília, porque foi o ano de inauguração de Brasília. Sim. Então eu chegava na fazenda, cadê a minha vaca? O dono, sim, o dono total. Mas ela não foi pro brejo, já pra... Minha mãe vendeu e me deu uma bicicleta. Mais útil. Você sente que sua música ganha tintas diferentes quando são interpretadas por mulheres ou por homens, ou não? Não tem essa... Não tem. Acho que o amor não tem fronteiras. Ou quando é inspirada por uma natureza, né? Eu gosto muito de fotografar, né? Me inspira muito fotografar, né? E às vezes eu gosto de fotografar uma árvore. Eu acho que uma árvore é uma entidade. Acho uma pena que a gente esteja lutando no mundo e no Brasil, né? Com a devastação da natureza, por dinheiro, né? Da Amazônia. Eu já toquei muito, já me embrenhei na Amazônia. Eu tomei o ayahuasca dentro da colônia 5000 no Acre. Caramba! Experiência mística absurdamente. Experiência incrível. Incrível. E foi maravilhoso. Então, assim, eu tenho um respeito muito grande pela natureza. E vejo que hoje muita coisa está encoberta ali, muitos interesses, né? E o Brasil tem uma riqueza que realmente é uma das maiores do mundo, né? Inclusive, nessa falando você pôs de misticismo, o Spinoza, que é um grande filósofo e pensador, né, ele diz que Deus está na natureza, né? Sim. E acho que está muito ali mesmo. E quando você sai de uma experiência como essa, que você tomou ayahuasca e tal, criativamente você sente uma potência maior? Olha, essa é a segunda vez que eu tomei. Uma vez foi em São Paulo, outra vez foi no Acre, dentro da colônia 5000. Eu morava no Rio ainda. Eu lembro quando eu voltei para o Rio, um dia, porque a sensação posterior ao ayahuasca é muito boa. Fisicamente faz bem para a saúde, né? Te dá uma energia maravilhosa. Eu me lembro que foi uma limpeza, né? O ayahuasca é muito uma limpeza, né? Você se vê, principalmente você se vê do lado de fora, tipo assim, pô, tem que melhorar isso aqui tá bom, mas isso aqui... tem uma cobrança da força muito grande. Mas foi ótimo. Aí eu me lembro que um dia, dirigindo na Lagoa, desceu um hino. Eu vi um hino com letra e música. Eu perdi, porque na época a gente tinha celular para gravar. Ai, que pena! Eu compus um hino inspirado na minha experiência mística. Né? Uau. E não voltou mais a cabeça? Não voltou mais. Quem sabe a inspiração tem isso, às vezes é muito na hora. E a tecnologia ajuda nesse caso. Bem? A tecnologia ajuda nesse caso. Nesse caso. Agora, você falou então que é uma coisa que é legal, no fato de você ter sido coroinha, que te atraiu, que você teve prazer, foi a música. Agora, foi a música também da banda marcial que te atraiu lá para o exército? Como é que foi? Porque de coroinha você vai para a artilharia. Como é que surgiu o Tenente Hugo? Não, o exército veio dessa coisa, né? Eu queria ser jogador de futebol. Eu só não fui porque eu jogava muito bem, mas eu não tinha físico para ser jogador de futebol. Qual é a posição que você jogava? No meio de campo. Meio de campo. Meus ídolos eram Tostão, né? Que foi do Cruzeiro, sim, mas nasceu na América. Né? Tostão era incrível, cara. Rivelino, Gerson, muita geração do passado. Hoje eu admiro os jogadores, mas acho que o futebol era mais arte no passado, né?
Tem grandes jogadores hoje, grandes times. E aquilo eu gostava daquela maneira artística de jogar bola, né? Mas eu não consegui ser jogador de futebol e aí tive que pegar o Exército. Mas o Exército foi bom para mim porque me jogou muito para o mundo, né? Lá eu fazia esporte, não tinha muita relação com a música. Teve um hino dentro do CPUR, de fazer o hino do CPUR. Eu entrei contra o Vermelho sem conhecer ele, porque ele era de outra arma. O pai dele era maestro de banda, ele conseguiu fazer, eu não consegui por causa da letra. Foi a única relação de música que eu tive dentro do Exército. Tenho bons amigos até hoje. O próprio lá. Vermelho, né, cara? Mas foi uma passagem só da minha vida. E daí ali eu conheci o Vermelho, que a gente fundou o 14 Bis, viramos parceiros, né? É um amigo querido. De alguma maneira, você não tem muita cara de ser um garoto muito levado, assim, mas te trouxe disciplina, o Exército? Acho que traz. Traz, né? Acho que traz. Uma coisa de organização. De organização, né? De organização. Né? Porque também a arte, o caos do artista, assim, a gente precisa de uma certa disciplina, né? Precisa. Porque senão a gente fica, meu Deus do céu. A gente voa muito, né? Perdido nas ideias, a gente voa muito. A gente precisa ter alguém do lado que põe o trilho. Ensaio, assim, de peça, você começa a deixar criar. Eu falo pro diretor, manda, começa a mandar, porque eu já estou inventando aqui. E nessa hora não é mais a mãe, né? Exatamente. Você ainda pratica, ensaia muito? Tem música que você está tocando aí há 50 anos. Eu pratico um pouco, mas eu deveria praticar mais. Eu não estou tendo muito tempo. A minha ideia de voltar para o meu trabalho no ano que vem é de voltar a ser músico, no sentido de ficar ali. Existe uma coisa que disseste disso também, que o músico tem que ser um pouco vagabundo. Entendam isso como... Sim. Não, o ócio, né? A gente já falou a gente precisa aqui, viver. A gente já falou sobre isso aqui. Né? Eu acho que a arte, em geral, sabe, Flávia, a gente já falou isso aqui algumas vezes. Precisa do ócio. Precisa do ócio. Tem o livro do Domênico de Masi, né, que fala o ócio criativo, né? Quer dizer, o ator, por exemplo, eu falo com uma atriz assim, você precisa ficar um tempo parado, observando, contemplando. Que acho que aí vem uma inspiração. Um dos poucos lugares onde eu componho muito, quando eu vou lá para a Bahia, para outra praia, que eu fico um pouco sem barulho. O silêncio é muito inspirador, né? Você tem que preencher aquilo com alguma coisa boa, né? Então, o silêncio... E eu também pesquisando sobre você, eu vi que você, assim, não sei, né? Mas que você basicamente compõe quando você está feliz. Quando você está triste, você não compõe. Exatamente. E é engraçado porque tem gente que a tristeza ajuda. O pé na bunda. O pé na bunda, de vez em quando, é ótimo para fazer uma canção. Embora eu tenha composto Santa Amaro, numa certa tristeza de uma relação que estava acabando. Mas eu estava num momento feliz ali. Sim. Né? Vivendo uma noite maravilhosa. Mas, assim, a tristeza realmente não me inspira nada. Não te inspira, né? Posso até ouvir, mas também não sou masoquista de ficar ouvindo Nana Caymmi, Sim. que eu adoro, na querida Nana. Cara, eu tinha isso quando eu era adolescente, umas músicas que me faziam chorar. Sempre. Tava na foto e metia lá pra ir no fundo cassete ali. Eu quero chorar, assim. Tem alguma música sua que você não aguenta mais tocar? Que o público pede sem parar, né, Maria? Teve uma época que eu parei de tocar espanhol, entendeu? Porque o público deve pedir sempre. Porque é muito sempre. popular o espanhol, né? Mas aí eu senti que não adiantava. Chegava no final, o público começava a cantar sozinho. E eu tinha que voltar e cantar espanhol. Não é que eu não gosto de espanhol, entendeu? Sim. Então, nesse disco a gente gravou com outro arranjo, né? Com o Ney, ficou maravilhoso. E é isso, tem que reciclar, porque às vezes a gente cansa um pouco. Mas eu sou um artista assim, quando eu estou... não dentro de um projeto, que eu tenho que seguir o mesmo roteiro, eu mudo um roteiro a cada show. Além de tocar o sucesso, eu toco aquilo que eu gosto. Aquilo que eu tenho vontade. Eu sinto que esse lugar me dá vontade de tocar isso. Aí toco. Eu acho que essa plateia vai gostar disso. Que legal. Mas é isso você vê na hora ou tipo amanhã você já está louco para tocar uma música? Na hora eu sinto isso, eu me preparo dessa forma. Né? E acho importante. E os músicos e tem esse que papo, o artista tem que tocar só os sucessos. Acho que o público gosta que você toque uma música bonita. Claro. Sim, que ele não conheça. Lógico. Ele se satisfaz, ele precisa ouvir aquele sucesso. Lógico. Né? Agora, Flávio, a gente está chegando ao final, infelizmente, desse programa lindo. Mas foi ótimo. Que a gente celebra que você merece muito mais, mas a gente fez com o maior amor. Eu quero saber assim, o que você guarda assim na memória e no coração sobre a sua juventude, essa linda juventude que você tem ainda. Você está um menino, cara. Eu acho que eu guardo essa vontade de ser feliz, né? E hoje eu acho que eu realizei isso em vários momentos.
com a consciência de que a felicidade não é o tempo todo. Sim. Então você tem que valorizar aqueles momentos. Isso ajuda você, às vezes, deixar de, como se diz em Minas Gerais, deixa de bobice. Entendeu? Não vamos inventar, né? Vamos valorizar o que realmente você sente, o que é bom para você, as pessoas que tem a ver, né? Ou aquela pessoa que não tem mais a ver, viveu ali, E, ó, também, tudo bem. Tudo bem, mas já rolou. Não vamos vibrar negativamente, mas vamos seguir dentro de uma linha que ajude a gente, não só a ser feliz, mas fazer as pessoas serem felizes. Eu acho que a minha música tem esse lado de fazer muita gente feliz. A Rita Lee disse isso no livro dela, né? Uma das coisas que ela curtia, mas eu sabia que a música dela tinha feito as pessoas felizes. Eu amei estar com você hoje, assim, não só porque eu sou sua fã de carteirinha de tudo, mas ver como você está lindo, maravilhoso e cantando lindo. E daqui a pouco tem Quali Stage. Daqui a pouco, um show. Show. Quem estiver em casa ainda, não compareçam. Com participações incríveis. Fala rapidinho aí. Leila Pinheiro, Ana Canhas, Gabi Melim, Milton Guedes, Sada, dupla com Guarabira e Dado Villa Lobos. Caraca! E uma banda maravilhosa. Uma banda maravilhosa, Quali Stage, daqui a pouco. Então, linda juventude, garoto. Vamos lá. Esse menino vai fazer. Gente, deixa eu aproveitar, vou agradecer logo aqui, porque tá acabando, deixa ele cantar. Então, Guilherme, muito obrigada. Volta mais aqui pra gente. Uma honra ter você aqui. Minha maricota amada, querida. Vamos se ver sempre, né? Meu amor. Minha querida, obrigada, sempre minha parceira, que eu adoro, sabe tudo. Gente, olha só, eu quero agradecer ao Multishow por ter liberado, já tinha agradecido o Guilherme. E que, assim, a nossa viagem pela música de Flávio Venturini chega ao final. Hoje a gente revisitou histórias, parcerias e canções que viraram trilha sonora da vida de muita gente. E entre emoções, memórias e poesia, a gente celebrou não só o artista genial que ele é, mas o compositor sensível que transformou sentimentos em melodia. Bom final de semana para vocês, muito obrigada pelo seu tempo. E Flávio, o palco do Sem Censura é todo seu. Muito obrigada, que linda juventude. Gostar do seu programa, todos vocês. Obrigada, meu amor. Sadelé de um besouro, vespa fabricando mel. Guarda o teu tesouro, joia marrom, raça como nossa cor. Nossa linda juventude, página de um livro bom. Canta que te quero, gás e calor, claro como o sol raiou, claro como o sol raiou. Pobres de nós, Via Láctea brilha por nós, vidas pequenas da esquina. Fado, sinalé, tesouro, canta que eu te quero bem, brilha que eu te quero. Da luz, massa como nosso amor, nossa linda juventude, página de um livro bom. Canta que eu te quero, gás e calor, claro como o sol raiou, claro como o sol raiou. Juventude, tudo de mim, tudo de nós, Via Láctea brilha por nós, vidas bonitas da esquina. Lamelas, um besouro, vespa fabricando mel. Guarda o tesouro, joia marrom, raça como nossa cor. Nossa linda
como o sol raiou.